Paz, que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Queria compartilhar com você uma mensagem para edificar o seu casamento, o seu relacionamento, sua união, para que venha a ser um relacionamento vindouro, frutífero, abençoado por Deus, amém? Essa mensagem eu escrevi e eu vou ler para vocês, tá bom? A vida e o amor. A vida busca amor, o amor busca a vida. O que seria da vida sem o amor? O que seria do amor sem a vida? Da vida se espera que encontre o amor, do amor que revele-se a vida. A vida sabe que o amor não é só alegria. O amor entende que a vida às vezes é sofrida. A vida sorri quando o amor se alegra. E se o amor tropeça, a vida corre para levantá-lo. E se o amor se perde, a vida faz de tudo para encontrá-lo. A vida e o amor e a vida. Quando a vida erra, o amor tenta consertar. E quando o amor conserta, a vida tenta recomeçar. Quando a vida está confusa, o amor vem para superar. Quando bate a angústia, o amor vem para suportar. Quando as ruas ficam escuras, as luzes chegam a apagar. O amor se acende e chega para clarear. Às vezes, a vida quer desistir. O amor então pede para continuar. E se o amor pensa em partir, a vida pede para ficar. A vida e o amor e a vida. A vida faz planos, o amor gosta de sonhar. O amor quer viver, a vida quer amar. Como viver sem amar e como amar sem sofrer? A vida arrisca tudo, o amor supera o sofrer. A vida precisa do amor, o amor precisa da vida. Pois a vida sem o amor é vazia, e o amor sem a vida não tem alegria. A vida é dependente do amor, e o amor completa a vida. Vida, não desista do amor. Amor, não abandone a vida. Amém? Bom, através dessa mensagem, eu gostaria de deixar um exemplo para vocês que acaba acontecendo muito nos relacionamentos entre a vida e o amor, o desgaste. E o que gera esse certo desgaste? E para falar sobre desgaste, eu gostaria de dar um exemplo simples para você sobre como se amolar uma faca. Para a gente amolar uma faca, a gente passa ela na pedra de um lado e para o outro, correto? Para quê? Para que a gente possa, com o atrito da pedra ali, desgastar a lâmina, deixá-la desgastada. E esse desgaste, ele é necessário para quê? Para que a faca encontre o seu fio de corte e possa ter o seu melhor corte e não ficar como uma faca cega, correta? Só que existem alguns pontos dentro desse desgaste. Quais pontos? O atrito entre a lâmina da faca e a pedra, ele desgasta e acaba aquecendo a lâmina. Então, assim, o desgaste, ele é tão importante porque, assim, ele pode aquecer uma relação, né? Desde que seja desgastado da maneira correta. O problema é que muitas pessoas deixam que a faca se desgaste apenas de um lado só. Então, se você desgastar a faca de um lado só, tentando amolar ela, você não vai achar o fio de corte dela. Quando parecer que está cortando um pouquinho, você tenta cortar alguma coisa, ela perde já o corte rapidamente e se torna uma faca cega. Então, quando o lado da lâmina é desgastado demais, só ele se desgasta na pedra, a lâmina vai aquecer, ela vai desgastar mais rápido e o outro lado vai ficar um lado grosso, vai ficar um lado mais grosseiro. E esse lado desgastado, ele vai ficar desigual ao outro lado. A faca não vai achar o seu fio de corte e o desgaste vai acabar danificando a peça, danificando a faca, correto? Por isso a importância de se deixar desgastar dos dois lados.
diante dos problemas, diante das dificuldades, é preciso esse desgaste. Quando o casamento, o relacionamento, ele não passa por desgastes, desgaste financeiro, desgastes sentimentais, quando ele não passa por esses desgastes, ele tenta viver apenas numa aparência, como se estivesse cortando, mas não está cortando nada. Quando chega lá na frente, com 10, 15 anos de relacionamento, começa a acontecer alguns problemas e aquela lâmina não está pronta para fazer os seus cortes. Então ela acaba se fragilizando diante das dificuldades. E por isso você vê muitos casamentos hoje se acabando com 15, 20 anos de casamento, terminando, porque não passaram pelos desgastes da vida, não passaram pelas dificuldades, não passaram pelos desgastes sentimentais, pelos desgastes financeiros, pelos desgastes que todo casal precisa passar, é natural. E se o casal não passa por esse desgaste no início, lá na frente, quando começa a aparecer um monte de coisa, ele não tem suporte, não está no fio de corte correto, entendeu? Agora, se você deixa que a lâmina, se você desgasta ela de um lado e do outro, de um lado e do outro, o que acontece? Vai chegar uma hora que, de tanto você desgastar de um lado e do outro, elas vão encontrar um ponto em comum. E esse ponto em comum é o fio de corte da faca. Então aí ela vai cortar com mais facilidade. Então lá na frente, quando começar a aparecer outras dificuldades, ou até dificuldades que vocês já passaram, a sua lâmina já vai cortar com mais facilidade. Vocês não vão se abater tão fácil, não vão sentir tanta pressão. Vocês vão cortar as dificuldades com mais facilidade. Mas se você deixar a lâmina ser desgastada apenas de um lado só, a faca fica cega. E quando chega lá na frente, o desgaste foi tão grande de um lado só, que o outro lado não quis se desgastar, ficou intacto, ficou grosseiro, e esse lado desgastado já não aguenta mais participar e partilhar da mesma lâmina. Por isso é importante o desgaste de um lado e do outro, para que se ache um ponto em comum do corte. E lá na frente você possa fazer os cortes com mais facilidade. A faca cega, mais uma observação, quando a faca está cega, você exerce mais força para cortar uma peça de carne, por exemplo. Quando você quiser cortar com a faca cega, você vai exercer mais força, porque a faca está cega, não está cortando, então você vai impor mais força, e nisso a chance de se machucar é bem maior, porque você está impondo mais força. Então pode acontecer um acidente, de escorregar a peça da carne ou até mesmo a faca e você acabar se ferindo. Por isso, meu irmão, quando o relacionamento está desgastado de um lado só, a chance de se machucar e de se ferir é muito grande. E o corte da faca cega sangra, parece que dói bem mais do que a faca afiada. Então, irmãos, é preciso sim entender que todo relacionamento passa por desgaste, de um lado e do outro. É inevitável, é natural, mas o desgaste tem que ser partilhado, tem que ser conjunto. O desgaste tem que ser enfrentado de uma forma unida, entende? Para que o quê? Para que seja desgastado os dois lados, para que os dois lados sintam pressão, para que os dois lados entendam a dificuldade e consigam encontrar um ponto em comum, que é o fio de corte. E é só assim então vocês conseguirão passar para os outros obstáculos que virão, cortando eles com mais facilidade. É um exemplo simples sobre o corte da faca, mas é um exemplo verdadeiro. Muitos casamentos passam por desgastes porque apenas um lado só se desgasta, se esforça, investe. Só um lado só está ali se dedicando àquele relacionamento. O outro lado não quer se desgastar, não quer se envolver, fica intacto. Chega uma hora que esse lado desgastado não vai suportar participar da mesma lâmina, não vai aguentar, ele fica frágil, fica mais fraco, fica desigual, e a faca não corta nada, irmão. Casamento não corta nada, entendeu? Nunca encontra um ponto em comum, que é o fio de corte. Então todos os relacionamentos
Muitos relacionamentos passam por isso. Apenas um lado se desgasta, o outro fica intacto, não dura. É preciso entender que quando vir as dificuldades, os dois precisam passar por elas juntos. Desgasta hoje de um lado você, deixa que ela se desgaste amanhã, no outro dia você se desgasta, ela também, para que vocês juntos possam encontrar um ponto em comum, tá bom? E passar por todas as dificuldades juntos. Espero que esse exemplo sirva para você, para edificar e valorizar algo no seu casamento, e muitas vezes pode ser que até te ajude a te entender alguma coisa referente aos desgastes, tá bom? Mas não desista não, tá bom? Converse, tente partilhar das mesmas dificuldades, né? Para que juntos vocês encontrem um ponto em comum para superar todas as crises que possam aparecer. Vocês vão ver que lá na frente, quando a faca estiver bem afiadinha, esses problemas não vão ser tão difíceis de passar. Vocês vão cortar eles com muita facilidade. Amém? Que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês.